Não, vou falar agora, Daphne, fique tranquilo. Estou começando agora, tá? Tudo bem, professor. Ok, gente. A gente estava falando, então, na última aula sobre propriedade de solução. Eu fiz uma série de definições com vocês que a gente vai tentar detalhar um pouco mais agora. E aí sim a gente consegue fazer alguns exercícios para a gente entender no que isso é aplicado, ok? Então, nas definições que a gente está utilizando aqui, a gente precisa entender, relembrar, né? O que a gente chama de propriedade de mistura, propriedade parcial molar. Então, cada uma delas a gente já passou na última aula. Então, quando a gente fala de propriedades totais de solução, é a propriedade total de uma mistura qualquer. Quando a gente está falando, então, de propriedades de espécie pura, a gente está querendo falar, então, de cada um dos componentes puros em separados. E as propriedades parciais molares, a gente quer dizer com isso qual é a contribuição de cada uma das espécies durante a mistura, dentro da mistura, ok? Então a gente definiu isso na aula passada, são definições que são um pouquinho chatinhas, a gente está se lembrando direto, e aí tem algumas implicações. A primeira implicação é quando a gente pensa nos casos limites, né? Quando você tem misturas que são infinitamente diluídas, ou, do outro ponto de vista, infinitamente concentradas. O que eu quero dizer com isso? É quando eu penso no limite de uma determinada composição. Vou escrever esse limite agora para vocês. Então, quando a gente está pensando aqui no limite de quando a composição do componente 1 tende a zero, se eu estou pensando aqui na propriedade K da mistura, então, lembrando, isso aqui seria a propriedade K da mistura. Se x1 está tendendo a zero, isso faz com que a propriedade da mistura, o valor dela, assuma o valor da propriedade K2, propriedade pura do componente 2. Então, o que eu quero dizer por esses limites aqui? Isso aqui é a propriedade da mistura. O que eu estou fazendo quando eu estou examinando esse limite de quando x1 tende a zero? Isso quer dizer que eu estou diluindo o componente 1 infinitamente. É o jeito bonitinho para poder te dizer que, cara, eu não tenho quase nada de 1. Se eu não tenho quase nada de 1, a propriedade da mistura ela vai ter seu valor muito próximo do que é a propriedade do componente 2 puro. Ok? Vamos pensar de outro jeito aqui também. Então, se eu estou pensando agora no limite de quando x1 tende a 1, da propriedade K qualquer, e lembrando, K pode ser volume, entalpia, energia interna, entropia, energia livre de Gibbs, Helmholtz. Ok, então, se eu tenho aqui esse K com x1 tendendo a 1, eu quero saber qual é o valor para onde vai esse limite. Então, se a gente parar para entender aqui, eu tenho componente 1 sendo concentrado, eu estou concentrando o componente 1 infinitamente. Então, quando eu estou concentrando o componente 1 infinitamente, quando eu olhar macroscopicamente aqui para a propriedade K da mistura, o valor dela vai se aproximar muito do valor da propriedade K1. Entendido? Ok, aí agora começam as pegadinhas. Porque aqui eu estou falando da propriedade mistura K. Eu não estou falando da propriedade parcial. Mas agora eu vou começar a falar dela. K1 parcial de quando x1 tende a 1. Então, qual é a variação, para onde vai o valor da propriedade K1 medida dentro da mistura, porque eu estou falando de K1 parcial, quando 1 tende a 1. Então, se você está concentrando infinitamente o componente 1, isso quer dizer que, se você olhar para uma mistura desse componente 1 que só tem o componente 1,
eu não posso nem chamar isso de mistura, né? Se eu só tenho o componente 1 aqui dentro, qual é a propriedade parcial, qual é a contribuição dele para a mistura total? É a mesma contribuição que o componente 1 daria como componente puro. Então, K1 parcial tende a K1. Ok? E aí, a outra forma de você ver isso, que é o que diferencia um pouquinho, K1 parcial, X1 tendendo a zero, que vai ser igual a... Esse caso aqui é especial, porque aqui eu estou diluindo o componente 1. Então, se eu estou diluindo, quando eu olhar para a mistura dele, é assim, eu só tenho um componente 1 que está cercado de componentes 2. Então, se você parar para perguntar como é que o componente 1 se sente nessa mistura, ele vai te dizer que é muito diferente do quando ele estava no estado puro. Esses dois estados aqui são diferentes, são muito diferentes. Então, o componente 1 aqui está cercado de interações que são diferentes da interação dele como componente 1 puro. Então, aqui, esse valor aqui vai ser K1 barra de diluição infinita. E essa aqui é uma definição nova para a gente. Isso daqui é a propriedade K parcial de diluição infinita. Se a gente pensar em termos de solução ideal, isso daqui é onde você está mais longe de uma solução ideal. Por quê? A solução ideal, ela consiste das mesmas forças intermoleculares. E aqui você está no mais longe possível do que seria de estar rodeado de forças diferentes. Então aqui você está cercado de forças intermoleculares diferentes. Ok? Então, é só para a gente entender um pouquinho de o que acontece quando a gente está pensando sobre esses limites. Ok? Tranquilo. Então, agora a gente pode tentar começar a pensar um pouco sobre como a gente consegue determinar essas propriedades parciais. Então, como a gente consegue escrever uma determinada propriedade parcial. E aí, a primeira forma da gente conseguir fazer isso é através de um equacionamento. Então, eu posso te descrever qual é a equação que eu consigo determinar um determinado valor da propriedade K. Só que aí, para isso, a gente precisa pensar no seguinte. Vamos pensar no volume para poder ficar mais claro, tá? Pensar num exemplo com o volume. Eu sei que o volume de qualquer mistura é dado por x1, V1 parcial, mais x2, V2 parcial. Isso daqui é a forma que ela é dada numa mistura qualquer que eu não preciso supor que ela é ideal. Tudo bem? Então, eu posso pensar aqui da seguinte forma. Eu posso olhar para esse x1 aqui e substituir ele como sendo 1 menos x2. Então, eu vou escrever aqui V como sendo 1 menos x2, para ficar tudo na mesma composição. Eu estou supondo que é uma mistura binária, obviamente. Tranquilo? Ok, então, o que a gente consegue fazer a partir de agora? A gente consegue fazer um processo de diferenciação aqui. A gente consegue diferenciar fazer a derivada dessa propriedade em relação a x2. Então, eu consigo pegar isso daqui e derivar dv dx2, que vai ser igual a derivada de 1 menos x1, que multiplica v1 barra, mais x2 v2 barra, derivado. Então, só para lembrar, né, se eu estou derivando esse v1 parcial e esse v2 parcial, eles podem ser considerados aqui como constantes do processo de derivação, né? Então, a gente consegue pegar essa derivada aqui e obter o seguinte. A gente vai ter aqui dv dx2, que vai ser igual a
menos V1 mais V2. E isso daqui, a gente vai multiplicar todo mundo por x2. Por que a gente está fazendo essas mudanças? Aqui eu estou querendo estabelecer uma relação entre V1 barra com as coisas que eu conheço, que normalmente é V, x1. Então, eu estou tentando estabelecer essa relação para que a gente possa saber como calcular V1 barra para essas substâncias. A gente sabe que a gente não consegue medir V1 barra, a gente só consegue calcular. O que eu consigo medir é a propriedade V. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Nesse ponto, a gente pode escrever o seguinte: a gente pode rearranjar aqui essa equação para que a gente possa obter a seguinte expressão: V, que vai ser igual a V1 barra mais x2, que multiplica dV dx2. Ok? Ou, posso escrever isso daqui da seguinte forma: V1 barra, é só substituir aqui quem é o fato de x1 mais x2 ser igual a 1, e aí com essa substituição você consegue rearranjar essa expressão assim, dessa forma. Então, se eu tenho aqui V1 barra, eu consigo botar isso aqui para o outro lado e colocar V como x2 dV dx2. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui eu estou conseguindo uma expressão para V1 barra a partir de V e de dx2. Então, isso quer dizer que se eu conseguir alguma expressão de V com relação à composição, eu consigo descobrir quais são qual é a propriedade V1 barra a partir da propriedade V. Então, por exemplo, se eu te digo aqui que o volume está variando da seguinte forma para uma determinada para um determinado componente: 50x1 mais 100x2 mais x1, x2, que multiplica 75. Então, isso daqui é uma típica expressão. A gente está tentando trabalhar um exemplo com isso aqui que a gente acabou de desenvolver. Então, se eu tenho essa expressão do volume, o que a gente viu hoje até agora? Primeiro, os limites, né? Se eu pensar aqui no limite de V com x1 tendendo a zero, eu sei que isso daqui eu vou obter o valor de V2 puro, conforme a gente tinha visto na folhinha anterior. Então, se eu pegar esse limite de V aqui, de quando x1 tende a zero, x1 está tendendo a zero, então eu sei que x2 tende a 1. Então, se x1 está tendendo a zero, eu vou ter aqui 50 vezes 0, mais 100 vezes 1, mais 0 vezes 75. Aplicando já o limite para aquela expressão. Então, isso aqui vai me dizer que o V2, nessa expressão aqui, o V2 vai ser igual a 100. Então, esse termozinho aqui, ele está me falando quem é V2, ou seja, o volume molar do componente 2 puro. Vamos pensar agora de outro jeito aqui, com limite de quando x1 tende a 1, da expressão de V. Isso daqui eu sei que eu estou concentrando 1 e estou pensando na propriedade total. Então, a propriedade total vai ficar muito parecida com a propriedade de 1, V1. Então, isso daqui quer dizer que estou aplicando o limite de V de quando x1 tende a 1. Ou seja, x2 está tendendo a 0. Ok? Então, aqui eu vou ter 50 vezes 1, mais 100 vezes 0, mais 0 vezes 75. Então, isso aqui vai me dar V1, que vai ser igual a 50. Ok? Então, aqui vai ter a mesma unidade desse V, né? Então, se eu estou falando que isso daqui é mol por metro cúbico, isso aqui vai ser mol por metro cúbico também.
Tranquilo, então eu já sei quem é V1, já sei quem é V2. Agora o que eu preciso tentar descobrir são as outras propriedades que a gente tem aqui trabalhando, né? Então, eu sei quem é V1, sei quem é V2. Será que eu consigo saber quem é o ΔV de mistura, né? Então, pelo que a gente já definiu, a gente tem, dentre as opções que a gente pode tentar avaliar, vamos tentar ver quem é V1 parcial. Então, para poder a gente fazer esse cálculo de V1 parcial, a gente vai utilizar essa fórmula da seguinte maneira. A gente vai ter aqui V menos x2 dV dx2. Então, eu tenho a expressão de V, eu preciso só de uma expressão de dV dx2. Então, eu vou pegar aqui V, que vai ser igual a 50x1 mais 100x2 mais 75x1x2, e aí vou derivar, né? Então, nesse caso aqui, V' vai ser essa derivada em relação a x2 aqui, eu já vou substituir aqui quem for x1 por x2, para poder ficar mais fácil da gente fazer essa derivada. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter 50 menos 50x1 mais 100x2, mais, aqui a gente vai ter 75, multiplicar 1 menos x2, x2. Isso aqui tudo dentro da derivada. Então, dv dx2 vai ser, isso aqui vai ser 0, menos 50, isso aqui é tudo x2, né? Sim. Menos 50, esse daqui vai ser mais 100, esse daqui vai ser mais 75, esse daqui vai ser menos 150, x2. Então, a expressão aqui de dv dx2 vai ser igual a, isso daqui vai dar 50, 125, menos 150x2. Então, a expressão para V1 parcial vai ser igual a V, que seria o próprio aqui, 50x1, menos x2, que multiplica. Ok? E aí, aqui a gente é só simplificar a expressão de V1 barra, que a gente obtém qual é o valor de V1 barra em função da composição. Então, observem que o que a gente tem aqui de interessante, isso aqui vocês exercitam depois fazendo aí. Então, essa aqui seria a expressão final para V1 barra. Aqui, então, a gente consegue o quê? Uma expressão para V1 barra a partir da composição. E dependendo apenas da composição e desses números aqui, que são derivados das propriedades de componente puro e dessa propriedade aqui. Está indicando o quanto isso daqui é diferente de uma solução ideal. Que é justamente o ponto que a gente vai fazer agora. Qual é o valor de ΔV da mistura? A gente já viu que ΔV da mistura aqui seria igual a própria propriedade menos a propriedade de solução ideal. Para uma mistura, quando você está pensando em volume especificadamente, a mistura ideal ela é descrita como sendo V menos somatório de XI VI. Ou seja, para uma mistura binária, esse ΔV da mistura deveria ser V menos X1V1 menos X2V2. Isso aqui tudo é propriedade do componente puro. Propriedade do componente puro. Ok?
Então, se isso daqui a gente pode escrever dessa forma, então o ΔV da mistura aqui vai ser a expressão que a gente já conhece, 50x1 mais 100x2 mais 75x1x2 menos V1, a gente já sabe quem é, V1 é para ser 50, x1 menos 100, x2. Ou seja, essa parte aqui vai embora com essa daqui vai com essa. Então, o ΔV de mistura ele vai ser igual a 75, x1, x2. Então, sempre que você tiver uma expressão desse tipo, nessas expressões desse formato aqui, a gente consegue obter algumas expressões interessantes, algumas informações interessantes para a substância que a gente está pensando. Então, daqui você consegue tirar os componentes puros, então, x1 está acompanhado de V1 puro, x2 está acompanhado de V2 puro, e esse termo aqui está ligado com o termo de mistura. Ele está te informando como é que a mistura acontece, qual o efeito da mistura sobre essa propriedade. Tudo bem? Ok, tem uma coisa aqui que eu só joguei para vocês, que é como é que a gente substituiu esse volume da solução ideal para essa propriedade aqui. Tudo que eu tinha falado na aula anterior para vocês era que esse volume de solução ideal ele é um volume de solução assim como os gases se misturam, assim como gases ideais se misturam. E aí, a partir desse ponto aqui da aula, é o que a gente vai detalhar. Então, como é que gases ideais se misturam? Essa seria a pergunta interessante daqui. Então, o que você sabe sobre gás ideal? Você sabe que o gás ideal, ele tem uma informação que é interessante, é que as moléculas elas são bem distantes, né? Então, se você tem moléculas bem distantes no gás ideal, o que você pode fazer aqui? Você pode imaginar que elas têm forças intermoleculares muito fracas, né? Então, por conta dessa afirmação aqui que a gente pode fazer sobre gases ideais, a gente pode dizer que os gases ideais se misturam em relação ao volume de maneira aditiva, ou seja, se você pega 1 metro cúbico de um gás, por exemplo, CO2, e você junta na mesma pressão e temperatura 1 metro cúbico de metano, o resultado final aqui vai ser 2 metros cúbicos. Ao contrário do que acontece na fase líquida, nos gases, principalmente na região de gás ideal, eles não têm interação suficiente para alterar esse volume final aqui da mistura. Isso daqui a gente afirma que a forma de você equacionar isso é que a volume de uma mistura de gás ideal, ou seja, ΔV da mistura de um gás ideal, ela é igual a zero. Ok? Então você não tem alteração do volume da mistura devido ao processo de mistura. A mesma coisa a gente pode afirmar a respeito do que? Da entalpia. Então, se a gente está falando de entalpia, eu estou falando que quando eu juntar dois gases ideais, eles vão esquentar ou esfriar devido ao processo de mistura? Então, a resposta aqui que a gente tem para essa pergunta é não. Por que motivo? Por esse mesmo motivo aqui. As moléculas elas são muito distantes, elas não têm forças intermoleculares suficientes para poder fazer com que você tenha a alteração do ΔH de mistura. Professor, ok, essa aula está mó viagem, estou sem saco para essa aula. Isso aqui é interessante porque você sabe que se você misturar gases em baixa pressão, não é esperado somente pelo processo de mistura que você tenha alteração da pressão por conta desse processo de mistura. Então, imagina que você está fazendo um enchimento de um determinado gás.
Então, quando você está aqui num processo que você coloca uma mistura de gases aqui, em que você tem, por exemplo, inicialmente metano, e aí depois você vai adicionar CO2, o único efeito que você vai contabilizar para o aumento ou redução de temperatura desse frasco é somente o efeito de expansão-compressão do que está ocorrendo. Você não vai ter o efeito de por que você está misturando esses dois componentes, vai ter um aquecimento ou não. Isso é diferente de quando você está pensando, por exemplo, em formar uma solução de soda. Então, você mantém aqui NaOH, e vocês sabem do laboratório aí de química geral, que se você misturar aqui NaOH com água, isso daqui vai aumentar a temperatura. E se você não levar esse efeito em conta, você pode ter problemas de segurança. Então, a gente está pensando aqui em gases ideais para que a gente possa entender como é que a água e o hidróxido de sódio, eles interagem. Então, tem sim uma aplicação importante, mas a gente precisa partir dos casos ideais primeiro. E aí, no que a gente está trabalhando hoje, a gente está pensando nos gases ideais como sendo a forma de mistura ideal. Então, tudo que se mistura idealmente, se mistura como os gases ideais se misturam. Tudo bem? Só para ver se vocês tentem entender que a gente tem aplicação para isso que a gente está falando aqui das misturas. Só que a gente precisa entender um pouco ainda sobre como as coisas se misturam. Vamos começar pelas ideais para depois a gente passar para as não ideais. Ok, então a gente tem entalpia e volume, são as duas coisas que não mudam quando você mistura gases ideais. Se a gente estiver pensando, então, em entropia, e se a gente estiver falando, então, aqui de energia livre de Gibbs, isso aqui já passa a não ser verdade. Por quê? Quando você olha para a entropia, uma forma de você entender a entropia seria o grau de desordem de um determinado sistema. Então vamos dizer que eu só tenho aqui o gás A. Então o número de estados possíveis aqui desse gás A, que é uma medida da desordem, né, da entropia, a visão microscópica da entropia, é um determinado número de estados possíveis, que fornece um número de entropia, um valor de entropia. Se eu adiciono aqui o componente B, o que você tinha como sendo um estado que não diferenciava se a molécula A inicial aqui tivesse aqui ou ela trocasse de lugar, agora com a molécula B, você já aumenta o número de estados possíveis. É como se fosse um número de fotos diferentes possíveis que você consegue tirar de um determinado gás. Então, a entropia muda quando você adiciona um gás só por ele ser diferente. É um problema de combinatorial mesmo. Então, quando a gente vai avaliar esse problema combinatorial, a gente vai entender que o delta S de solução ideal, delta S de mistura de solução ideal, ela não é zero. Ela é menos R, somatório de xi, ln de i. Xi, ln de xi. Então, isso daqui vem de combinação, de entender que você tem um processo combinatorial que não te deixa zerar a entropia quando você está fazendo um processo de mistura com gases ideais. Se a gente tem delta H de mistura para uma solução ideal igual a zero, então a gente pode escrever aqui o delta G de solução ideal de mistura como sendo delta H de mistura de solução ideal menos T delta S de mistura do gás ideal. Solução ideal, né, na verdade. Então, se isso daqui é zero, a gente sabe já dessa equação aqui que aquilo ali é zero, então a gente pode escrever aqui o delta G de mistura da solução ideal como sendo igual a RT, que multiplica somatório de xi ln de xi. Ok? Quais são as interpretações que a gente tem para a gente entender, tá, pessoal? Mó viagem esse negócio aqui de RT, ln de xi, não sei o quê. Bom, tem uma informação importante quando você começa a entender quais são os valores possíveis para essa equação. Então, é regra que quando a gente está falando de
Entalpia, sempre que você tem um processo de mistura de dois determinados componentes, a entropia sempre vai aumentar. Então, você sabe aqui que esse ln de xi aqui, ele vai ser uma coisa negativa, e aí se você tem um negócio negativo, você vai ver que o ΔS da mistura, a solução ideal, ela vai ser sempre positiva. Isso daqui é padrão, sempre, tá? Então, se isso daqui é sempre positivo, isso quer dizer que a entropia sempre vai aumentar quando você tiver um processo de mistura. A consequência de você aumentar a entropia é que você tem uma redução da energia livre de Gibbs, né? Então, pode ver que o sinal aqui é trocado, né? Embora você tenha um menos aqui, esse menos está cancelando com o negativo do ln, o que faz com que você tenha uma quantidade positiva. Se isso daqui é positivo, a temperatura aqui, a temperatura absoluta, sempre vai ser positiva, então ΔG de mistura aqui vai ser sempre negativo. Ou seja, quando você está misturando dois gases, você vai ter como consequência a redução da energia livre de Gibbs. Professor, o que diabo eu tenho a ver com a redução da energia livre de Gibbs? Se você pensar na energia livre de Gibbs como sendo a capacidade de realizar trabalho útil, então você vai ter uma perca de realização do trabalho útil, ok? Mas nada que a gente vá pensar sobre isso agora. A gente está somente analisando como os gases ideais se misturam. Essa é a ideia central do que a gente está pensando. Então, agora a gente já sabe como é que os gases ideais se misturam. Eles se misturam de forma que o volume, devido ao processo de mistura, não varia. Você também não tem geração de calor ou absorção de calor devido a esse processo de mistura. Você tem um efeito combinatorial de forma que você sempre vai reduzir a entropia dessa mistura e você sempre vai aumentar a entropia dessa mistura. E aumentando essa entropia da mistura, você sabe que você vai estar acabando reduzindo a energia livre de Gibbs. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não entenderam? Querem que eu repita alguma coisa? Eu sei que sempre vai parecer que é muito tranquilo, muito de boas, porque eu estou falando, vocês estão ouvindo, está tudo na paz. Quando a gente começar a fazer exercício, é que os problemas aparecem. E aí a gente vai ter uma lista para poder a gente fazer juntos aí para ir trabalhando esse conhecimento. Tudo bem? Bom, então, o que a gente tem para poder a gente pensar sobre isso hoje? A gente tem ainda um tópico faltando, que é se eu te der um gráfico, eu te dei uma equação e você conseguiu calcular a propriedade parcial. Se eu te der um gráfico, a gente conseguiria ter algum meio de fazer esse cálculo? Então, a gente pode pensar sobre isso da seguinte forma. Então, quando eu te der um gráfico de uma determinada propriedade parcial molar, então vamos pensar aqui em volume. Então, eu estou te dando um gráfico de volume em preto aqui, eu estou colocando o volume. Esse volume é a propriedade da solução. Ok? Esse eixo aqui embaixo é a composição. Vamos pensar aqui em composição do componente x1. Melhor, x2, que aí fica aqui na nossa equaçãozinha. Então, o componente x2 aqui está variando de 0 até 1. Ok, então isso aqui é a propriedade de solução. A gente já sabe pelos limites de que quando o x2 tende a 1, essa propriedade aqui que você está vendo, propriedade V, ela vai tentar virar a propriedade x2 tendendo a 1, é x1 tendendo a 0. Então, isso daqui vai tentar virar V2. Quando x2 tende a 0, V, o valor de V vai tender ao valor de V1. Isso daqui são propriedades componente puro. Isso aqui é a propriedade de componente puro 2, e essa daqui é a propriedade do componente puro 1. Sou repetitivo isso. Mas é para vocês gravarem os símbolos que a gente está utilizando aqui como sendo V1, V2,
para a propriedade de componente puro. Ok, então a gente consegue algumas informações interessantes desse gráfico. Sempre que você tem um gráfico e você traça uma reta aqui, essa reta está ligando V1 a V2, tá? E é uma reta, tá? Então, se eu estou traçando essa reta aqui de V1 para V2, a equação dessa reta é um negócio que é tranquilo de eu conseguir identificar. Então, a equação dessa reta seria o quê? Se a gente pensar aqui nesse triângulo, formado aqui embaixo, deixa eu apagar para poder não ficar muito pesada a imagem. Como é que eu consigo a equação dessa reta? Primeiro eu sei que é uma equação de reta, então isso daqui vai ser A mais B que multiplica x2. Eu sei que um primeiro ponto aqui é para quando x2 é igual a zero. Então eu vou ter aqui o valor de y vai ser V1. Então V1 vai ser igual a A mais B que multiplica zero. E quando x1 for igual a 1, eu vou ter V2 que vai ser igual a A mais B. Então, B que multiplica 1. Se isso daqui é zero, então eu estou identificando que o coeficiente linear aqui dessa reta é igual a V1, e o coeficiente angular, B, vai ser igual a V2 menos A, se A é igual a V1, B é igual a V2 menos V1. Então, essa reta aqui, que está passando dessa forma, ela é uma reta do tipo V, que é igual a, se eu só colocar aqui um V qualquer, ela vai ser A, que é V1, mais V2 menos V1, que multiplica x2. Isso daqui é a mesma coisa da gente escrever que esse V ele é igual a x1, V1, mais x2, V2. É só a gente distribuir aqui e ver que esse V1 que multiplica 1 menos x2 vai ser igual a x1. Então, essa equação dessa reta vai ser igual a x1, V1, mais x2, V2. Ok? Bom, se essa é a equação da reta, a primeira informação que a gente tira daqui é que essa distância daqui para cá, ela é o ΔV de mistura. Ok? Então, ela é o ΔV de mistura porque a gente já definiu aqui o ΔV de mistura como sendo V menos somatório de x1, V1. Então, esse ΔV de mistura aqui vai ser V menos x1, V1, x2, V2. Ou seja, essa reta não é a diferença entre o valor de V que você está lendo em um determinado ponto e o valor de x1, V1, x2, V2. Então, é por isso que ela é o ΔV de mistura. Então, essa é a primeira informação que a gente obtém desse gráfico. Qual é o valor de ΔV de mistura? Como é que você faz isso? Traça uma reta entre V1 e V2 e avalia aqui qual é a diferença dos valores. Então, graficamente, você já obtém quem é o ΔV de mistura. Esse ΔV de mistura é um ΔV negativo, ou seja, ele está para baixo, né? O valor de V está sendo menor do que o valor de x1. O valor de V está sendo menor do que o valor de x1, V1. Então, você já sabe que ele é um valor negativo. Tranquilo? Outro ponto interessante. Se você traçar uma tangente aqui, né? Um ponto tangente aqui nesse pontinho vermelho, o ideal da tangente é que ela seja tangente, né? Vamos lá. Pronto, tá aqui. O ponto está tangente aqui agora, tá? Deixa eu fazer direitinho aqui. Ok, menos ruim. Então, se a gente tem um ponto tangente aqui qualquer, essa reta vermelha, ela te descreve duas coisas. Primeiro, esse valor que a reta tangente aqui toca em x2 igual a zero é o valor de V1 barra. E o valor que ela toca aqui em x2 igual a 1 é o valor de V2 barra. Professor, como é que você consegue demonstrar isso?
Se você supor que isso daqui é um ponto A, isso daqui é um ponto B, quando você fizer a equação da reta da mesma forma que a gente fez dessa daqui, você vai obter aquela expressão que a gente derivou para o valor de V. Então, você consegue demonstrar isso tranquilamente. Se a gente tem aqui V1 barra e aqui V2 barra, isso daqui é interessante porque você consegue fazer as leituras de diluições infinitas quando você tiver diferentes retas aqui nesse ponto. Então, se você tiver aqui, por exemplo, deixa eu tentar pegar aqui umas. Então, se eu traçar essas retas aqui, a reta que está aqui passando, que ela é tangente no ponto x2 igual a zero. Essa reta aqui é a reta tangente no ponto x2 igual a zero. Bem aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui, você vai ver que o V1 barra ele vai tender a se aproximar do valor de V1, enquanto que o valor de V2 barra ele vai virar, se você fizer essa leitura aqui nesse valor, aqui nesse ponto, ele vai virar o V2 barra de diluição infinita. Da mesma forma, se você continuar aqui e pensar para o outro lado, se essa daqui é a tangente no ponto x2 igual a 1, o valor de V2 barra vai tender ao valor de V2, então eles estão todos aqui em cima desse ponto, enquanto que o valor de V1 barra vai tender ao valor de V1 de diluição infinita. Então esse ponto aqui é o V1 barra de diluição infinita. Ok? Então, como é que você... Primeira informação, você consegue fazer as leituras diretas a partir das propriedades de solução. Segunda informação, você consegue com identificar as propriedades de componente puro e qual é o valor de ΔV de mistura. Terceira informação, você consegue saber, então, com o gráfico, quais são os valores de V1 barra e V2 barra e quais são os valores de V1 barra de diluição infinita e V2 barra de diluição infinita. Para V1 barra, para V1 barra, é só você fazer a leitura aqui nesse ponto da reta tangente, e para V2 barra, também é só você fazer a leitura do ponto tangente direto. Quando você pega a tangente que está no ponto x2 igual a zero, ou quando você pega a tangente do ponto x2 igual a 1, você tem a informação das diluições infinitas. Tranquilo? Não, né? Não tem nada tranquilo essa disciplina. Mas vamos lá, a gente vai fazendo juntos e aí a próxima aula a gente vai separar só para a gente fazer uns exercícios sobre essas coisas, né? Tanto a obter as derivadas, quanto a gente trabalhar com esses gráficos que a gente está pensando aqui e algumas coisas teóricas, tá bom? Vou tentar mandar ainda hoje para vocês passarem o final de semana se divertindo. Tranquilo? Se tem alguma pergunta? Sem perguntas? Então, valeu, gente. Bom final de semana para vocês, tá? Valeu, Sá. Valeu, Rafael. Até mais. Tchau, galera. Tchau.